Você não chegou aqui por acaso, e eu sei que essa frase já foi dita muitas vezes, mas hoje ela carrega um peso diferente, porque ela toca exatamente no ponto onde seu coração tem estado apertado em silêncio. Eu sei como tem sido difícil atravessar dias em que tudo pareceu encolher, relações se afastaram, o dinheiro ficou curto, a energia diminuiu e o mundo pareceu exigir mais do que você tinha para dar. E o 2025 não foi um ano comum, e no fundo você sabe disso, mesmo que não consiga explicar com palavras. Foi um ano de perdas que não foram apenas materiais, mas emocionais, simbólicas e espirituais, como se algo estivesse sendo arrancado de você sem pedir permissão. E enquanto muitos tentaram seguir em frente, fingindo que estava tudo bem, você foi forçado a olhar para dentro, encarar medos antigos e perceber que certas dores não podiam mais ser ignoradas. Houve momentos em que o silêncio foi ensurdecedor, em que o corte veio de onde você menos esperava, em que pessoas saíram sem explicação e portas se fecharam de forma abrupta. Eu sei que você se perguntou se havia feito algo errado, se estava sendo punido, se tinha perdido o favor da vida ou até mesmo da abundância que parecia sempre escapar por entre seus dedos. O dinheiro parecia não render, as dívidas pesavam, e ganhar dinheiro parecia exigir um esforço desproporcional, quase injusto. Mas o que ninguém te contou é que esse esvaziamento não foi castigo, foi preparação. Nada do que caiu em 2025 caiu por acaso, e nada do que doeu foi desperdiçado. O ano 9 não chega pedindo licença. Ele chega arrancando excessos, cortando vínculos frágeis e encerrando ciclos que já estavam vencidos. Ele não negocia com o apego, não respeita o medo da mudança e não se importa com o conforto. Ele exige encerramento, mesmo quando a mente resiste. E você sentiu isso na pele, porque foi obrigado a soltar versões antigas de si mesmo, crenças limitantes sobre dinheiro, histórias repetidas de escassez e padrões emocionais que te mantinham preso em sobrevivência. Você pode até não ter entendido na época, mas o que foi retirado estava impedindo a sua expansão. Agora, respire fundo e escute com atenção, porque um novo portal se abre e ele não espera por quem entra distraído. 2026 não é apenas uma mudança no calendário, é uma virada energética profunda. É o início de um novo ciclo de 9 anos. E tudo o que você planta agora define a colheita que virá. O erro mais perigoso é atravessar esse portal carregando o peso emocional, financeiro e mental de 2025. Porque quem entra assim repete os mesmos padrões por quase uma década. E você não chegou até aqui para repetir dor, você chegou para escolher diferente. 2026 é um ano 1, e isso muda tudo para quem está disposto a assumir responsabilidade consciente pela própria criação. O ano 1 não entrega resultados prontos, ele entrega poder de decisão, clareza de escolha e capacidade de manifestação. É o ano do mago, aquele que entende que pensamento não é apenas pensamento, palavra não é apenas palavra e intenção não é apenas desejo. Tudo vibra, tudo responde, tudo retorna. E se você ainda tenta ganhar dinheiro repetindo fórmulas de esforço excessivo, medo constante e culpa por querer mais, você não está usando o poder que esse ano oferece. Eu sei que seu coração esteve aflito, apertado, cansado de lutar contra a sensação de que a vida financeira sempre exige sacrifícios dolorosos. Eu sei como é acordar pensando em contas, dormir calculando dívidas e sentir que a abundância parece reservada apenas para os outros. Mas a verdade que Florence Scovel Shinn ensinou, e que poucos realmente aplicam, é que o dinheiro responde à consciência, não ao desespero. Ele flui para quem se alinha internamente com a ideia de provisão divina, não para quem vive em estado permanente de medo. O ano do mago exige uma mudança de identidade antes de qualquer mudança externa.
Não se trata apenas de sair das dívidas, mas de sair da mentalidade que cria dívidas. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de se reconhecer como alguém que naturalmente atrai oportunidades, soluções e caminhos inesperados. Você não foi criado para viver apagando incêndios financeiros. Você foi criado para viver em fluxo. E enquanto você tentar controlar tudo com ansiedade, o dinheiro continuará escorrendo pelos dedos. Mas no momento em que você muda a narrativa interna, o campo ao seu redor começa a responder. Aqui está a revelação que poucos têm coragem de encarar. 2026 não vai perdoar incoerência. Quem pensa uma coisa, sente outra, e fala outra, cria conflito energético. E conflito não manifesta abundância, manifesta atraso. O ano 1 pede alinhamento, pede que você escolha conscientemente abandonar o papel de vítima das circunstâncias e assuma o papel de criador. E essa escolha começa agora, no silêncio da sua mente, antes que qualquer resultado apareça. Existe um ponto de virada que quase ninguém percebe, e ele acontece quando você entende que a vida não responde ao que você pede, mas ao que você sustenta internamente como verdade. Se, no fundo, você ainda acredita que dinheiro é difícil, que ganhar dinheiro exige sofrimento, ou que prosperar significa perder algo importante, você continuará criando exatamente essas experiências. Florence ensinava que a palavra tem poder criativo, mas apenas quando está alinhada com a convicção interna. Repetir afirmações sem mudar a crença é como tentar acender uma lâmpada sem energia. Eu sei que você já tentou de tudo, métodos, promessas, caminhos rápidos e até silêncios longos esperando que algo mudasse. E quando nada parecia funcionar, o desânimo tentava se instalar. Mas perceba, o que estava sendo trabalhado em você não era o resultado, era a base. O 2025 desmontou estruturas falsas, e isso inclui a forma como você se via em relação ao dinheiro, ao valor pessoal e à própria capacidade de criar abundância. O vazio que ficou não é ausência, é espaço. O ano do mago não pede que você lute mais, ele pede que você escolha melhor. Escolha seus pensamentos com a mesma seriedade que escolheria um investimento importante. Escolha suas palavras como quem planta sementes, sabendo que todas irão germinar. Escolha suas ações a partir da confiança, não do medo. Quando você se move a partir da confiança, a vida responde com oportunidades que parecem improváveis, encontros inesperados e soluções que não estavam no seu radar. E aqui está o gancho que muda tudo. O que você decide agora ecoa pelos próximos 9 anos. Não é exagero, não é metáfora, é lei espiritual. Quem entra em 2026 consciente cria um ciclo inteiro de crescimento, prosperidade e abundância progressiva. Quem entra distraído cria repetição. E você não atravessou 2025 para continuar no mesmo lugar. Você atravessou para despertar. Existe um momento silencioso em que a alma entende algo que a mente demorou anos para aceitar. Você não foi abandonado, você foi preparado. Tudo o que saiu da sua vida em 2025 saiu porque não poderia atravessar o novo ciclo com você. Pessoas, hábitos, certezas e até formas antigas de ganhar dinheiro precisaram cair para que algo maior pudesse nascer. O problema é que muitos tentam resgatar o que já foi encerrado e, ao fazer isso, bloqueiam a abundância que está pronta para entrar. A vida não remove sem intenção, e quando ela remove, é porque algo mais alinhado já está a caminho. Eu sei que houve noites em que você questionou se ainda havia sentido continuar tentando, se o esforço estava valendo a pena e se algum dia as dívidas realmente iriam acabar. Eu sei como o coração fica apertado quando você faz tudo certo e mesmo assim parece não sair do lugar. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O fluxo do dinheiro não responde à lógica humana. Ele responde à lei espiritual da expectativa. Você não recebe aquilo que deseja intensamente. Você recebe aquilo que considera possível para si mesmo.
O ano do mago traz uma exigência clara. Você precisa se ver como alguém que cria, não como alguém que reage. Enquanto você se vê como vítima do mercado, das circunstâncias ou da sorte, você entrega seu poder. E Florence ensinava que entregar poder é fechar o canal da provisão. A abundância flui quando você assume que o bem é seu por direito divino, não por merecimento humano. Essa mudança parece sutil, mas ela redefine toda a sua relação com dinheiro, trabalho e oportunidades. Se você entrar em 2026 tentando compensar perdas, você criará mais perdas. Mas se entrar reconhecendo que tudo o que foi retirado abriu espaço para algo maior, você cria um campo fértil para a prosperidade. O mago não carrega lamentos, ele carrega intenção. E intenção clara é o primeiro passo para sair das dívidas, reorganizar a vida financeira e permitir que o dinheiro comece a circular com leveza novamente. Há uma armadilha invisível que mantém muitas pessoas presas por anos, e ela se chama repetição inconsciente. É quando você muda de ano, muda de plano, muda de estratégia, mas continua pensando da mesma forma. O ano 1 não funciona para quem apenas deseja mudanças externas. Ele funciona para quem está disposto a uma transformação interna real. E isso exige coragem, porque mudar crenças dói mais do que continuar reclamando. Mas continuar reclamando custa muito mais caro. Você não percebeu, mas 2025 te treinou para o silêncio, para a escuta e para a observação. Ele te mostrou padrões que antes passavam despercebidos, especialmente aqueles ligados à escassez emocional e financeira. Você começou a notar como certos pensamentos surgem automaticamente quando o assunto é dinheiro, como o medo se infiltra antes mesmo de uma decisão, e como o corpo reage quando surge uma oportunidade. Esse nível de consciência não veio para te punir, veio para te libertar. Florence dizia que a prosperidade começa quando você para de lutar contra o bem e passa a aceitá-lo sem culpa. Muitos querem ganhar dinheiro, mas se sentem desconfortáveis quando ele começa a chegar. Sabotam, atrasam, criam problemas onde não existiam. Isso acontece porque, no fundo, ainda associam abundância a perigo, rejeição ou perda. O ano do mago pede que você reescreva essa associação, porque aquilo que você teme, você repele. O verdadeiro corte que precisa acontecer agora não é externo, é interno. É o corte com a narrativa de que a vida precisa ser dura para ser justa. É o corte com a ideia de que prosperar é trair sua origem ou abandonar quem você ama. A abundância não te afasta de quem você é, ela apenas amplia. E quem entende isso entra em 2026 leve, disponível e pronto para criar uma realidade completamente diferente. Existe uma diferença profunda entre desejar e escolher, e a maioria das pessoas nunca aprende a reconhecer essa distinção. Desejar é passivo, escolher é ativo. O ano 1 exige escolha consciente, repetida e sustentada, mesmo quando nada parece ter mudado ainda. É aqui que muitos desistem cedo demais, porque esperam sinais imediatos. Mas as leis espirituais não operam no tempo da ansiedade, elas operam no tempo da convicção. Você pode não perceber, mas o simples fato de estar ouvindo essa mensagem já indica que algo em você está pronto para sair do ciclo antigo. Não é coincidência, não é acaso e não é curiosidade vazia. Você foi atraído porque sua consciência está se ajustando para um novo nível de responsabilidade criativa. E responsabilidade aqui não é peso, é poder. É entender que seus pensamentos, sentimentos e palavras estão desenhando os próximos 9 anos da sua vida. O dinheiro começa a fluir quando você para de implorar e começa a afirmar, quando você deixa de pedir permissão para prosperar e passa a reconhecer que a abundância é um estado natural.
Florence ensinava que o universo responde à afirmação firme, não ao pedido desesperado, e isso muda completamente a forma como você se posiciona diante da vida. Quem afirma não corre atrás, atrai. O grande aviso é este: 2026 não é um ano para testar, é um ano para decidir. Decidir que você não volta mais para a mentalidade de escassez. Decidir que sair das dívidas não é um sonho distante, é um processo já em movimento. Decidir que ganhar dinheiro pode ser leve, alinhado e até inesperado. Essa decisão silenciosa, feita agora, ecoa mais forte do que qualquer esforço desordenado. E é ela que separa quem repete ciclos de quem cria destinos. Há um instante decisivo na vida de toda pessoa em que ela percebe que continuar como está dói mais do que mudar. Esse instante costuma vir depois do cansaço extremo, da solidão silenciosa e da sensação de que algo precisa romper por dentro. Você chegou exatamente nesse ponto, não porque falhou, mas porque amadureceu. O ano 9 fez o trabalho pesado de limpeza. Agora o ano 1 exige posicionamento. Não adianta desejar uma nova vida carregando as mesmas justificativas antigas. Você talvez não perceba, mas a sua relação com o dinheiro sempre refletiu a forma como você se relaciona consigo mesmo. Quando você se subestima, aceita menos. Quando se culpa, se limita. Quando se sente indigno, se sabota. E enquanto essas dinâmicas internas não são reconhecidas, a abundância até tenta chegar, mas encontra resistência. Florence ensinava que não existe prosperidade sem autoaceitação, porque o bem só flui onde é bem-vindo. O ano do mago traz uma energia direta, objetiva e implacável com a incoerência. Ele não aceita desculpas sofisticadas nem espiritualidade rasa. Ele exige alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Se você afirma prosperidade, mas internamente espera o pior, cria conflito. Se você fala em abundância, mas age como quem vive em escassez, trava o fluxo. A criação consciente começa quando você decide ser íntegro consigo mesmo. Este é o ponto em que muitos desistem, porque percebem que não basta mudar o ambiente, é preciso mudar a identidade. Mas quem atravessa essa fase descobre algo libertador. Você não precisa se tornar outra pessoa, precisa apenas remover as camadas de medo que esconderam quem você sempre foi. E quem você sempre foi nunca foi escasso, apenas condicionado a acreditar que precisava lutar para merecer. Existe uma narrativa silenciosa que acompanha muitas pessoas desde a infância, dizendo que dinheiro é difícil, que prosperar é raro e que segurança financeira é privilégio de poucos. Essa narrativa não nasceu com você. Ela foi aprendida, repetida e reforçada ao longo do tempo. O problema é que tudo o que é aprendido pode ser desaprendido, mas apenas quando há consciência. E 2026 não permite mais ignorância confortável. O ano 1 não trabalha com promessas vazias, ele trabalha com decisões sustentadas. Não basta declarar que quer sair das dívidas, é preciso abandonar a identidade de quem vive endividado emocionalmente. Dívida não é apenas financeira, é mental, é espiritual, é a sensação constante de dever algo à vida. Quando você quita essa dívida interna, o dinheiro começa a se reorganizar externamente de formas que parecem quase mágicas. Florence falava sobre caminhos inesperados, portas que se abrem onde não havia porta e soluções que surgem sem esforço forçado. Mas essas experiências não acontecem para quem vive em estado de tensão permanente. Elas acontecem para quem confia no fluxo e age a partir dessa confiança. Confiança não é passividade, é alinhamento, é agir sem desespero, escolher sem medo e esperar sem ansiedade. Se você observar com atenção, perceberá que as maiores viradas financeiras não acontecem quando você está exausto, mas quando está claro. Clareza é uma forma elevada de energia,
E o ano do mago favorece quem tem clareza sobre o que não aceita mais, sobre os padrões que encerrou em 2025 e sobre o tipo de relação que deseja construir com o dinheiro daqui para frente. Quem define limites internos cria liberdade externa. Há algo profundamente libertador em entender que a vida não está atrasada, apenas estava esperando você se alinhar. Muitas oportunidades não chegaram antes porque você ainda não estava pronto para sustentá-las sem medo. Ganhar dinheiro em abundância exige estrutura emocional, exige maturidade e exige responsabilidade espiritual. E tudo isso foi sendo construído silenciosamente em você, mesmo nos momentos em que parecia não estar acontecendo nada. Você não percebeu, mas 2025 te ensinou a ficar de pé, sem apoio externo. Ele te mostrou que sua força não vinha das circunstâncias favoráveis, mas da sua capacidade de atravessar o desconforto sem se perder. Isso muda tudo, porque quem aprende isso não depende mais da validação externa para prosperar. E quando você não depende, você atrai. É uma lei silenciosa, mas extremamente poderosa. O ano do mago não cria milagres instantâneos para quem ainda duvida de si mesmo, mas cria movimentos contínuos para quem assume sua autoridade interna. A autoridade aqui não é controle, é confiança. É saber que você pode lidar com o que vier, administrar o que crescer e receber sem culpa aquilo que sempre foi seu por direito divino. Essa postura interna reorganiza completamente a forma como o dinheiro se comporta na sua vida. Se você sentiu algo diferente enquanto ouvia essas palavras, não ignore. Esse desconforto leve, essa sensação de que algo está se encaixando, é sinal de realinhamento. A consciência está mudando de lugar. E quando a consciência muda, o mundo responde. O que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia impossível começa a se desenhar. Não por sorte, mas por coerência. Chega um momento em que a consciência deixa de pedir permissão para mudar e simplesmente muda. Esse momento não é barulhento, não vem com anúncios externos, nem com confirmações imediatas. Ele acontece por dentro, quando você percebe que não consegue mais pensar como antes sem sentir desconforto. É exatamente aqui que você está agora. A antiga mentalidade começa a soar estranha, pesada, incompatível com quem você está se tornando. E isso é um sinal claro de transição real. Você começa a perceber que não é mais aceitável viver contando perdas, justificando fracassos ou normalizando a escassez. O que antes parecia inevitável, agora parece negociável. O que antes parecia impossível agora começa a se apresentar como processo. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. É quando você entende que ganhar dinheiro não é um evento isolado, é uma consequência de alinhamento interno contínuo. E esse alinhamento começa na forma como você se trata. Florence ensinava que a vida responde à autoimagem com precisão absoluta. Se você se vê como alguém sempre lutando, a vida entrega luta. Se você se vê como alguém sempre atrasado, a vida entrega atraso. Mas quando você começa a se ver como alguém que aprende, ajusta e avança, a vida começa a cooperar. Não porque ficou mais fácil, mas porque ficou coerente. E coerência é uma das forças mais poderosas da criação consciente. O ano 1 não pede perfeição, pede direção. Ele não exige que você saiba todos os passos, apenas que saiba qual identidade não aceita mais sustentar. E quando essa decisão é firme, o caminho começa a se revelar aos poucos. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para manter o movimento. É assim que a abundância se constrói, passo a passo, a partir de escolhas internas consistentes. Existe um padrão que se repete na vida de quem começa a sair da escassez, e ele é quase imperceptível no início. Pequenas oportunidades surgem, ideias começam a fazer sentido, encontros inesperados acontecem. Nada parece grandioso, mas tudo carrega potencial.
O erro de muitos é ignorar esses sinais por esperarem algo maior, mais dramático, mais evidente. Mas a abundância raramente entra fazendo barulho. Ela entra pedindo espaço. Você talvez tenha passado anos esperando uma grande virada, um golpe de sorte, algo que resolvesse tudo de uma vez. Mas o que 2026 oferece é mais sólido do que isso. Ele oferece construção consciente. E construção consciente exige presença, responsabilidade e paciência estratégica. Não a paciência da espera passiva, mas a paciência de quem sabe que está no caminho certo e não volta atrás por ansiedade. Florence falava que o bem vem pelo caminho da menor resistência, e resistência não é esforço, é medo. Sempre que você age com medo, cria obstáculos. Sempre que age com confiança, cria passagem. Essa é uma chave que poucos realmente aplicam. A maioria tenta forçar resultados enquanto continua alimentando insegurança. Mas o ano do mago pede o oposto: clareza interna antes da ação externa. Você não precisa provar nada para ninguém neste novo ciclo. A comparação drena a energia criativa. E a energia criativa é exatamente o que você precisa para sair das dívidas, reorganizar sua vida financeira e permitir que o dinheiro volte a circular. Quando você se desliga da necessidade de validação externa, algo se solta por dentro. E quando algo se solta por dentro, o fluxo começa a se mover por fora. Há uma sensação específica que surge quando você começa a se alinhar com a própria verdade. E ela não é euforia, é tranquilidade. Uma tranquilidade firme, silenciosa, quase estranha no começo. Você começa a perceber que não precisa mais correr, se explicar ou se justificar o tempo todo. Essa tranquilidade é um dos sinais mais claros de que você saiu do modo sobrevivência e entrou no modo criação. Você começa a observar o dinheiro de forma diferente. Ele deixa de ser um inimigo, uma fonte constante de ansiedade, e passa a ser uma ferramenta neutra que responde à forma como você a utiliza. Essa mudança de percepção altera completamente sua relação com trabalho, oportunidades e escolhas financeiras. Sair das dívidas deixa de ser um fardo emocional e passa a ser um processo organizado e possível. Florence ensinava que a gratidão antecipada é uma forma elevada de fé. Não a gratidão forçada, mas aquela que surge quando você reconhece que algo já está em movimento, mesmo antes de aparecer fisicamente. Esse estado interno prepara o terreno para manifestações maiores. E é exatamente isso que o ano 1 favorece. Quem reconhece o movimento antes do resultado, acelera o próprio caminho. Se você chegou até aqui, não minimize isso. Você não teria permanecido ouvindo se algo em você não estivesse pronto para mudar de posição interna. O antigo ciclo se encerrou. O novo não pede pressa, pede presença. E presença é o que permite que a abundância se revele de forma sólida, sustentável e alinhada com quem você realmente é agora. Existe um ponto invisível em toda transformação verdadeira em que não há mais retorno. Não porque tudo já tenha se resolvido, mas porque você internamente já não aceita mais viver como antes. Esse ponto não vem acompanhado de aplausos nem de certezas externas. Ele vem acompanhado de uma decisão silenciosa. Uma decisão que você talvez nem tenha verbalizado ainda, mas que já começou a guiar suas escolhas. É nesse ponto que você se encontra agora. Você começa a perceber que certas conversas não fazem mais sentido, que determinadas reclamações já não te representam e que algumas explicações que antes pareciam normais, agora soam como auto-engano. Isso não é arrogância, é alinhamento. É o sinal de que sua consciência mudou de lugar. E quando a consciência muda, o campo ao redor precisa se reorganizar, mesmo que isso leve um tempo para se tornar visível.
Florence ensinava que a vida não responde ao passado, ela responde ao estado atual da mente. Se você insiste em carregar histórias antigas de fracasso financeiro, o campo continua reagindo a elas. Mas quando você decide que essas histórias não te definem mais, algo se rompe, não fora, mas dentro. E é esse rompimento interno que permite que o dinheiro comece a circular de novas formas, sem o peso emocional de antes. O ano do mago marca exatamente esse limiar. Ele separa quem apenas deseja mudar de quem realmente muda. E a diferença entre esses dois grupos não é esforço, é identidade. Quem muda de identidade não precisa lutar contra o antigo padrão. Ele simplesmente deixa de alimentá-lo. E padrões sem alimento se dissolvem naturalmente, sem conflito. Você pode não perceber ainda, mas a forma como você se posiciona diante da vida começou a mudar. Pequenas decisões estão sendo tomadas com mais consciência, menos medo e menos necessidade de aprovação. Isso não acontece por acaso. É o resultado direto de um ciclo que se encerrou e de outro que se inicia. O ano 9 retirou excessos. O ano 1 pede intenção clara. E intenção clara cria direção. Muitas pessoas acreditam que sair das dívidas exige apenas mais dinheiro. Mas isso é uma meia-verdade. Sair das dívidas exige principalmente uma nova relação com valor, merecimento e responsabilidade. Quando você passa a se respeitar internamente, começa a organizar externamente. O caos financeiro quase sempre reflete um caos emocional não resolvido. E quando o emocional se alinha, o financeiro segue. Florence falava que a ordem divina se manifesta quando a mente deixa de resistir ao bem. Resistir ao bem pode parecer estranho, mas acontece quando você acredita que algo bom sempre vem acompanhado de perda, cobrança ou sofrimento. O ano do mago pede que você rompa com essa associação. Prosperar não precisa custar sua paz. Ganhar dinheiro não precisa significar exaustão. Abundância não é excesso descontrolado, é fluxo equilibrado. Você não precisa provar que merece prosperar. Merecimento não se conquista, se reconhece. E quando você reconhece internamente que o bem é natural, o mundo externo começa a refletir isso de maneiras práticas. O que antes parecia travado começa a se mover. O que antes parecia distante começa a se aproximar. Não por sorte, mas por alinhamento. Há uma serenidade específica que acompanha quem finalmente aceita que não está atrasado, apenas estava sendo preparado. Essa serenidade não elimina desafios, mas elimina o desespero. E eliminar o desespero é essencial para qualquer manifestação verdadeira. O desespero fecha caminhos, a confiança abre. Essa é uma lei silenciosa, mas implacável. E o ano 1 responde imediatamente a ela. Você começa a perceber que não precisa mais se comparar, se justificar ou se diminuir para caber em lugares que já não te comportam. Isso liberta uma quantidade enorme de energia criativa. Energia essa que antes estava sendo gasta tentando sobreviver emocionalmente. Quando essa energia é redirecionada, a vida começa a responder com soluções, ideias e oportunidades que parecem surgir do nada. Florence ensinava que o universo nunca responde com atraso. Ele responde com precisão. Se algo demorou, foi porque algo precisava ser ajustado antes. E agora o ajuste aconteceu. Mesmo que você ainda não veja todos os resultados, o campo já está diferente. E quando o campo muda, os resultados são apenas questão de tempo. Você atravessou o ano mais difícil não para endurecer, mas para amadurecer. E maturidade é o que sustenta abundância a longo prazo. O que vem agora não precisa ser apressado, precisa ser respeitado, porque o que nasce alinhado não precisa ser corrigido depois. E isso muda completamente a forma como você vive. Escolhe e cria. Chegar até aqui significa que algo em você já se comprometeu com a mudança, mesmo que ainda exista medo tentando se manifestar. O medo não é sinal de erro,
é sinal de expansão. Ele surge quando a mente percebe que não poderá mais controlar tudo como antes. Mas controle nunca foi sinônimo de segurança, apenas de repetição. O ano do mago não trabalha com controle rígido, ele trabalha com direção consciente. Você começa a entender que carregar o passado como referência constante limita qualquer tentativa de crescimento. As dores de 2025 cumpriram seu papel, mas não precisam ser levadas adiante como identidade. Elas foram experiência, não sentença. Quando você se permite encerrar esse capítulo sem ressentimento, algo se solta por dentro. E essa liberação interna é essencial para que a abundância encontre espaço real. Florence ensinava que aquilo que você não solta, você perpetua. E isso vale para mágoas, culpas e histórias de fracasso financeiro. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de retirar o poder que essas memórias exercem sobre suas escolhas atuais. O ano 1 pede mente limpa, intenção clara e coração disponível. Tudo o que pesa demais precisa ficar para trás. A vida responde quando percebe que você não está mais pedindo para ser salvo, mas escolhendo caminhar. Essa mudança de postura altera completamente a dinâmica entre você e o mundo. O dinheiro passa a responder com mais fluidez quando você deixa de se relacionar com ele a partir da carência e passa a se relacionar a partir da confiança. Há uma maturidade silenciosa que nasce quando você aceita que prosperar não é apenas receber, é sustentar. Sustentar escolhas, sustentar disciplina emocional, sustentar coerência interna. Muitas pessoas até alcançam momentos de ganho financeiro, mas não conseguem mantê-los porque não mudaram internamente. O ano do mago não entrega aquilo que você não consegue sustentar sem medo. Você começa a perceber que não precisa mais provar que é capaz. Essa necessidade de prova consome energia e gera tensão constante. Quando você abandona essa exigência interna, algo muda no seu campo emocional. Você passa a agir com mais clareza e menos impulsividade. E decisões tomadas a partir da clareza constroem resultados mais sólidos. Florence falava que o fluxo do bem é constante, mas só permanece onde encontra estabilidade interna. Instabilidade emocional gera instabilidade financeira. Por isso, esse novo ciclo não pede pressa, pede constância. Pequenos ajustes feitos com consciência valem mais do que grandes movimentos feitos com ansiedade. Você não está começando do zero, você está começando de um lugar mais sábio. Tudo o que aprendeu com perdas, silêncios e cortes agora se transforma em critério. E critério é uma das bases mais importantes para sair das dívidas, reorganizar a vida financeira e permitir que o dinheiro volte a circular de forma saudável. Existe um reconhecimento interno que acontece quando você finalmente entende que não precisa mais lutar contra a vida. A luta constante cria resistência, e resistência trava o fluxo. Quando você escolhe cooperação, a vida começa a responder com sincronicidade. Nada parece forçado, tudo parece encaixar no tempo certo. Esse é um dos sinais mais claros de alinhamento. Você começa a perceber que oportunidades não precisam ser perseguidas. Elas precisam ser percebidas. Quando a mente está sobrecarregada de medo, ela não enxerga caminhos. Quando está tranquila, ela reconhece possibilidades. O ano do mago favorece exatamente esse estado de presença atenta, onde você age com consciência e responde com sabedoria. Florence ensinava que a fé verdadeira não é ansiedade disfarçada, é confiança firme. E confiança firme gera ações mais limpas, decisões mais assertivas e resultados mais consistentes. É assim que a abundância se manifesta de forma sustentável, sem picos extremos nem quedas abruptas. Se você olhar para trás agora, perceberá que não é mais a mesma pessoa que entrou em 2025. Algo se fortaleceu. Algo amadureceu, algo se alinhou, e isso não pode ser desfeito.
O novo ciclo não começa quando o calendário vira, ele começa quando você se reconhece diferente. E esse reconhecimento já aconteceu. Há um silêncio especial que antecede toda grande mudança, e ele não é vazio, é gestação. Você está nesse silêncio agora, não o silêncio da perda, mas o silêncio da consolidação. Tudo o que precisava ser retirado já foi. Tudo o que precisava ser compreendido já foi mostrado. Agora, o que se pede é fidelidade à nova consciência que nasceu em você. É aqui que muitos escorregam, não por falta de capacidade, mas por subestimar a importância de sustentar internamente o que já foi conquistado por dentro. Você não precisa mais convencer a si mesmo de que merece prosperar. Isso já está claro. O desafio agora é não negociar com o antigo padrão quando ele tentar retornar disfarçado de prudência, cautela excessiva ou falsa humildade. A escassez costuma voltar como um hábito confortável, não como uma ameaça explícita, e reconhecê-la rapidamente é um sinal de maturidade espiritual. Quem reconhece cedo não precisa lutar depois. Florence ensinava que o bem se manifesta quando você permanece fiel à sua afirmação, mesmo quando o ambiente ainda não mudou completamente. É nesse intervalo que a fé real se prova. Não a fé que pede sinais, mas a fé que sustenta a postura. Sair das dívidas, reorganizar a vida financeira e ganhar dinheiro de forma alinhada não são eventos isolados, são consequências naturais de uma mente que não volta atrás. Você não precisa carregar medo para ser responsável, nem carregar peso para ser maduro. A verdadeira maturidade é leve, firme e silenciosa. Ela sabe o que quer, sabe o que não aceita mais e não se explica em excesso. É essa maturidade que agora sustenta o campo de abundância ao seu redor. E quando o campo se estabiliza, o fluxo se torna inevitável. Chegamos ao ponto em que tudo se resume a uma única escolha diária: permanecer alinhado ou voltar ao automático. Essa escolha não será anunciada. Ela acontecerá nos detalhes, nas pequenas decisões, nos pensamentos que você permite permanecer e nas palavras que você escolhe sustentar. O ano do mago não exige gestos grandiosos, ele exige coerência contínua, e coerência contínua constrói destinos. Você atravessou perdas, solidão, cortes e silêncios, não para se endurecer, mas para se tornar consciente. E consciência é o maior ativo que alguém pode carregar para um novo ciclo. Com ela, você não repete padrões, você cria caminhos. Com ela, você não implora por oportunidades, você as reconhece. Com ela, o dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser uma resposta natural ao seu posicionamento interno. Florence dizia que o universo nunca falha em responder à clareza. Se você é claro sobre quem você é agora, sobre o que você aceita e sobre o tipo de vida que escolhe construir, a resposta vem. Pode não vir no formato esperado, nem no tempo da ansiedade, mas vem com precisão absoluta. E quando vem, não precisa ser corrigida depois. A grande lição é esta: você não sobreviveu a 2025 por acaso. Você foi refinado. E agora, em 2026, você não começa um novo ciclo carregando medo. Você começa carregando consciência. Quem entra em um ano 1 com consciência não repete dor, constrói abundância. E essa abundância não é apenas financeira, ela é emocional, espiritual e existencial. Quando você entende isso, percebe que tudo fez sentido. E a partir daqui, o caminho deixa de ser pesado e passa a ser verdadeiro.